Dinis, nós agora vamos ver, eu pedi ao nosso realizador que pudesse passar ali alguns exemplos de temas que selecionámos do teu trabalho. Vamos ver apenas as páginas dos jornais e para termos a ideia de que tipo de notícias estamos a falar, porque a ideia com que eu fiquei do teu trabalho foi exatamente que isto tem mais a ver com as notícias regionais, digamos, temas que não são propriamente a política pura e dura, não é? Não tem a ver, na verdade não tem a ver com a política pura e dura, mas não se cinge, tanto esses mimetismos, o ir buscar notícias tratadas em primeira mão pelos jornais, não se cinge unicamente às notícias locais ou regionais. Não. Tem muito a ver, fundamentalmente, com o jornalismo de investigação, não é o jornalismo de investigação puro e duro, como é colocado, dos grandes casos, sim, mas fundamentalmente é um trabalho, o que a televisão vai buscar mais, e é aquilo que está fora da agenda. Portanto, o que eu noto é que as televisões estão muito amarradas à agenda do dia-a-dia e o valor acrescentado que o jornalista, e se calhar aí a parte mais nobre do jornalista na investigação, é isso que as televisões vão buscar. Vamos ver então alguns exemplos do tal picanço de que falava o Paulo Martins. Eu podia só fazer uma precisão, por exemplo, eu nunca utilizo na tese o termo vampirização, nem uma única vez. Então foi na conversa que tivemos. Bom, vamos então pedir ao nosso realizador que nos mostre os jornais. O primeiro caso é o caso do surto de gripe. E há vários jornais, vamos ver só os títulos, o Expresso, o Diário de Notícias, a Visão. Vamos ver, aí está. O Correio da Manhã, Corrida às Urgências. Isto, portanto, foi em 1999. Temos aqui a mesma notícia. Foi a Capital vai comentando, Dinis, saiu no dia 5 de janeiro, na Capital, depois no Público no mesmo dia, com o título de virose gripal, na primeira página, uma chamada. Depois no Expresso tem uma noticiazinha de canto, 24 horas, uma breve. Que já vem de 1998, neste caso. Exato. É 24/12, portanto o primeiro alerta é dado pelo o 24 horas também, portanto percorreu no fundo todos os jornais este tema. Ali está o Bastonário na altura, o Diário de Notícias também, com o mesmo tema. Greve dos médicos provoca descalabro. Agora, é outro tema já. É o tema Hospital de Guimarães. Sim, um tema do Hospital de Guimarães que foi coberto por 3 jornais regionais. O caso do Tony Blair, que queria Guterres, não é? Blair quer Guterres na Comissão. Portanto, um caso internacional que também teve esse picanço. E que da parte dos jornais elas são o Financial Times, citavam também o Financial Times. O caso do IC1, que foi o JN que deu, e estes casos todos, segundo tu analisas, passam dos jornais para a televisão ou é o contrário? Não, passam dos jornais para a televisão. No caso, estes casos, portanto, a tese não é uma tese de casos, não é? Portanto, tem uma análise macro a 3 semanas de telejornais, portanto, eu analisei 215 telejornais de 3 semanas que tentei que fossem típicas do ano de 1999, correspondendo a 3.659 noticiários. Depois, as mesmas 3 semanas, isto em relação às televisões, portanto, RTP1, RTP2, SIC e TVI, as 3 estações de rádio, os noticiários das 24 horas da Antena 1, da Rádio Renascença e da TSF, portanto, totalizando 2.344 noticiários. Depois, todos os jornais diários, entramos então na imprensa, todos os jornais diários, os jornais semanários e também algumas revistas da especialidade e descendo aos jornais regionais sempre necessário. Mas isto praticamente tudo no mesmo dia 5 de janeiro, isto é de 99. Em relação a este caso concreto, sim, porque foi a primeira semana de análise, a primeira semana de análise que é a semana de janeiro. O que é que eu notei aqui é uma grande sensibilidade, e daí o facto de termos selecionado este caso, uma grande, tal como no caso seguinte, os recortes que passaram em relação ao Hospital de Guimarães, uma grande sensibilidade às manchetes, à subida do assunto. Quer dizer, o que vem na primeira página dos jornais, a televisão depois... Fiquei com essa ideia de que são mais permeáveis, por exemplo... Mas não é natural que estas questões do surto de gripe, evidentemente, é uma notícia que todos têm que dar, não é? Ouça, eu acho que sim, como em relação aos outros, é o caso dos militares, não então tanto. Qual é o problema? O que eu vejo aí é, no global, e não queria cingir a estes casos específicos, são quase... Sim, são exemplos, 4, são meros exemplos, não é? Mas não há, quer dizer,
no balanço a televisão perde bastante, ou seja, em relação à análise dessas 3 semanas, o que eu tenho é que em 1.664 assuntos, portanto eu tratei por assuntos, 1.188, portanto 71,4%, quase 3/4, já tinham sido tratados, portanto, noticiados pelas televisões, esses 1.664 assuntos, tratados pelas televisões, desmultiplicados em vários milhares de notícias naquelas 3 semanas, por essas 4 televisões portuguesas, 71,4% já tinham sido noticiados previamente pela imprensa ou pelas rádios, não é? Portanto, aí, ao contrário, portanto, os jornais e as rádios retomaram apenas 9,5% dos casos que a televisão deu em primeira mão, ou seja, 158 antecipações. Neste deve haver, a televisão perde bastante, por toda uma série de razões. Perde bastante no sentido de se apoderar mais de temas tratados na imprensa. Nessa perspectiva de se apoderar mais dos temas, eu gostava de ver, quer dizer, o que preocupa mais é o outro lado, a outra metade do copo, ou seja, não de investigarem pouco e terem pouca produção própria, ou seja, não é o que me levou os dados da minha tese, levam a considerar que a agenda noticiosa televisiva não é uma agenda determinante, ao contrário do que consideram vários investigadores, mas sim uma agenda determinante capaz de influenciar as agendas dos outros meios, mas sim uma agenda determinada, não é? Uma agenda montra, uma agenda reflexo das outras agendas. Fernando, eu vejo muita televisão, não é? Todos nós, penso eu, mas às vezes vejo também a hora do almoço. E de facto, mesmo hoje em dia, o estudo do Diniz é de 99 e 98, porque os estudos académicos têm que ser feitos com algum recuo, não é? Mas de qualquer modo, eu pessoalmente, a minha experiência pessoal, também tenho a ideia de que vejo à hora do almoço, às vezes notícias da véspera, depois torno a vê-las à noite, às vezes sem alterações, inclusivamente do pivô, o pivô é quase o mesmo, a peça, a reportagem é a mesma, o pivô, evidentemente, o texto do pivô, embora lido por outra pessoa, e além daqueles aspectos que tu próprio começaste por dizer, a extensão do noticiário, a falta de meios, esta questão do jornalismo de investigação e da falta de meios técnicos e humanos para a investigação continua a pesar, é maior ou menor do que há anos, do que, enfim, desde 98, 99? Continua a pesar. Eu já lá vou, queria só talvez acrescentar uma coisa que pode eventualmente ser importante, que é o facto deste estudo se referir ao ano de 99 e apesar de eu não ter dúvidas e corroborar pela experiência os dados a que chega o Diniz, pode ter havido, entretanto, alguma evolução no sentido de uma diminuição e de uma maior autonomia por parte das televisões. E eu penso nessa hipótese com base nisto. Em 99, a informação televisiva estava exclusivamente concentrada quer nos jornais da hora do almoço, quer nos jornais de prime time, nos telejornais, Jornal da Noite, Jornal Nacional. Entretanto, a partir de 2000, temos com a introdução do Bom Dia, pela RTP, que depois foi... Que é o programa da manhã, que é o programa da manhã, e que depois a TV também fez algumas experiências nesse sentido. O aparecimento da SIC Notícias, com o princípio de notícias hora a hora na televisão, poderá trazer uma certa inversão destes dados, porque nós estávamos habituados, e por mim falo, quer dizer, a funcionar num registro, digamos, das 9 da manhã até às 9 da noite, pronto, e depois era um bocado, desligávamos tanto quanto é possível, íamos para casa e voltávamos na manhã seguinte e começávamos a reconstrução de um processo. Agora a coisa é mais contínua, digamos, quer dizer, há, digamos, um estado de alerta permanente e, portanto, a televisão tem também já necessidade de se bastar um bocado a si própria logo desde uma hora desde logo muito mais cedo do que antigamente. E isso poderá trazer alguma... Estou convencido de que não será muito significativa, mas poderá trazer alguma modificação. No teu caso, exatamente, tu eras editor do telejornal na altura em que o Diniz Alves fez o estudo. Agora estás nas regiões, não é? Exatamente. E esse problema também se passa?